Boa noite, galera. Começamos agora o Puxando Conversa. O programa de hoje tem um testemunho de vida fortíssimo sobre a história da renovação carismática católica. Senhoras e senhores, é uma honra ter aqui no Puxando Conversa Rogério, mais conhecido como Patinho. Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo aqui no Puxando Conversa. Obrigado. Alegria muito grande poder estar aqui com vocês nessa noite. Agora é hora de puxar a conversa. Patinho, por que você tem este apelido? Pois bem, antes de responder isso aí, eu gostaria de falar a minha alegria de poder estar aqui com vocês, a minha alegria de partilhar com os jovens, né? Estar com os jovens é sempre muito bom porque enriquece a gente e nos dá um ânimo, uma vontade grande de sempre caminhar. Mas você me perguntou sobre como que eu tive esse apelido. Esse apelido eu ganhei lá na minha infância. Eu tinha uns 5 para 6 anos, quando um amigo meu ao lado da minha casa, um vizinho, a gente estava brincando lá no campo de futebol, aí ele me chamou, chuta, Patinho, chuta, 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 e ficou, Patinho. Os anos passaram quase 50 anos, e eu estou aqui, Patinho, e quase eu não escuto chamar eu de Rogério. A maioria das pessoas não sabe nem como eu chamo, e me conhece mais com Patinho. Mas foi assim que surgiu o meu apelido. Como surgiu a renovação carismática católica no mundo e no Brasil? Pois bem, a gente falar sobre a renovação carismática católica é uma alegria muito grande para a gente, porque nós vivemos essa renovação. Mas antes da gente falar sobre a resposta definitivamente do que vem a ser a renovação carismática no mundo e no Brasil, eu gostaria de fazer uma introdução para vocês entenderem, e quem está nos ouvindo, vendo, né, sobre a renovação carismática católica e a necessidade que teve, né, que Deus sentiu de trazer a renovação carismática católica. Então, é importante a gente dizer o seguinte, no ano de 1897, então exatamente 124 anos atrás, o Papa daquela época chamava Papa Leão XIII. E esse Papa sentia que a igreja, naquele momento, ela estava tendo dificuldade de fazer com que o Espírito Santo fosse mais conhecido, né, na igreja, que os cristãos católicos daquele momento, daquela época, tinha dificuldades de reconhecer muito a ação do Espírito Santo. Então, o que ele fez? Ele escreve uma encíclica. A encíclica é um documento, né? Um documento que o Papa escreve, um documento pontifício, que ele escreve para a igreja, para todos a igreja, para os padres, para os bispos, para nós, né, leigos. Ele escreve, então, uma carta, que é esse documento, chamado Divino Illud Munus. E esse documento, ele pede essa busca do Espírito Santo. Passaram-se então, depois que esse documento foi editado na igreja, 64 anos. Passaram 64 anos e aí, na noite de Natal, né, no ano de 1961, o Papa já era o Papa João XXIII, que hoje é santo, né, São João XXIII, e ele foi o Papa de transição, um Papa que fez com que ele pudesse conclamar, então, no ano de 1961, na noite de Natal, um concílio que é, né, um momento onde o Papa convoca todos os bispos, os cardeais do mundo inteiro, né, e foram mais de 2.500 bispos, né, para Roma, para fazer esse concílio, no qual esse concílio durou do ano de 1962 a 65. Então, esse concílio foi um momento muito importante para a igreja. E o Papa João XXIII, ele então disse, na abertura desse concílio, que a igreja, né,
esse concílio deveria ser uma abertura de janelas para que um ar novo e fresco renovasse a igreja. Né? Uma abertura de um ar novo e fresco para que pudesse renovar a igreja. Então, no final do concílio, 3 anos se passaram, né? Nesse período, o Papa João XXIII falece. Ele não consegue, ele dá abertura, mas ele não consegue fazer o encerramento do concílio. Entra um novo Papa, que é o Papa Paulo VI, e ele então encerra o concílio. E esse concílio encerra-se no dia 7 de dezembro de 1965, mas no dia seguinte, no dia 8, no dia da Imaculada Conceição, o Papa Paulo VI faz uma grande celebração na Praça de São Pedro, e ele fala sobre o que aconteceu aquele concílio. E aquele concílio, ele diz, foi um concílio do Espírito Santo. Foi um concílio do Espírito Santo, um verdadeiro Pentecostes. Então, estou dizendo isso para vocês entenderem, né, sobre essa ação do Espírito Santo. Então, há 124 anos atrás, o Papa tinha essa preocupação das pessoas conhecer mais o Espírito Santo. Depois desse concílio, porque a igreja era uma igreja diferente da igreja de hoje. A igreja, o padre celebrava a missa de costa para o povo, né? A missa era rezada em latim, que é a língua oficial do Vaticano, da igreja, né? E aí, depois do concílio, as celebrações foram passadas, cada um na sua língua, cada país na sua língua, do jeito que nós vemos hoje. O padre celebra de frente, aí apareceu muitas coisas, e a igreja ficou renovada. Realmente foi uma abertura de janelas, e isso graças à ação do Espírito Santo. Mas respondendo à sua pergunta, que você disse como foi o surgimento da renovação carismática católica no mundo, a renovação, então, assim que termina o concílio em 65, já em 66, no ano seguinte, o que acontece? Um despertar de um fenômeno que começa a tocar no coração das pessoas e começa a se reunir para fazer oração. Isso no ano seguinte. Mas oficialmente, a renovação carismática católica nasce no dia 17, 18 e 19 de fevereiro do ano de 1967. Foram nesse final de semana que a Universidade de Duquesne, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, era uma universidade católica. E esses jovens reuniram nessa universidade para fazer um retiro. E nesse retiro foi estudado um livro chamado, né, A Cruz e o Punhal e os Atos dos Apóstolos. Então, naquele momento, foi um momento assim de extraordinária beleza, porque aqueles jovens que participaram daquele retiro, daquele final de semana na universidade, ficaram cheios da graça de Deus, cheios do Espírito Santo, e eles ficaram impressionados de ver o vigor, isso mesmo, ficaram impressionados de ver o vigor e a coragem dos apóstolos em espalhar a boa nova após o Pentecostes. Então eles ficaram encantados de ver a coragem que eles tiveram depois que o Pentecostes aconteceu. Porque foi esse momento dos Atos dos Apóstolos que esses jovens estudaram lá naquela universidade, naquele final de semana. Foi em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de 1 a 13, onde eles estudaram aquele 11, 12 versículos que falava sobre a descida do Espírito Santo naquele lugar, onde de repente veio um barulho ensurdecedor, e que desceu como línguas de fogo sobre todos, e eles começaram a falar em outras línguas, e muitas pessoas de outras nacionalidades começaram então a entender na sua própria língua. Então ali eles ficaram encantados de ver a ação dos apóstolos. Então nasceu aí então a renovação carismática católica, lá nos Estados Unidos, nessa universidade, no meio dos jovens,
no meio dos jovens, sobre a ação do Espírito Santo. Eu já tive a oportunidade de ver uma senhora que hoje já está idosa, né? Que participou desse retiro lá nos Estados Unidos, e ela disse que nunca mais ela tornou-se a mesma pessoa. Aquele encontro para ela foi fatídico, aquele encontro foi um encontro onde ela transformou a vida dela e ela começou a sentir, então, as maravilhas de Deus no seu coração. Daí, a renovação nasce no mundo e ela então vem para o Brasil. Se ela nasceu nessa universidade em 67, 3 anos depois, 2 anos e meio depois, ela chega no Brasil. E quem traz a renovação carismática para o Brasil? Dois padres. Um chamava Haroldo Hans, já falecido. E outro, padre Eduardo, lá da TV Século XXI. E os dois, sendo americanos, vieram para o Brasil. O padre Haroldo já tinha vindo no ano de 65, em pleno concílio, ele veio para o Brasil, sendo transferido para o Brasil, na cidade de Campinas. Então, a cidade de Campinas, no interior de São Paulo, foi a primeira cidade onde teve essa experiência de oração no Espírito Santo. Então, o padre Haroldo e o padre Eduardo, lá em Campinas, começaram então a fazer essas reuniões de oração com as pessoas invocando o Espírito Santo. Daí então, começou a espalhar pelo Brasil. E diz os documentos que o padre Haroldo Ramos vai até Lorena, no interior de São Paulo, e lá ele encontra o padre Jonas Habib. Ao encontrar o padre Jonas Habib, padre Jonas ainda jovem, cheio de vigor, ele conhece então e faz essa experiência através do encontro de oração no Espírito Santo com o padre Haroldo Ramos. E ele fica tão encantado que ele junta uma equipe de jovens e ele vai a Campinas fazer uma nova experiência de oração lá em Campinas. E lá eles tomam um banho do Espírito Santo. Ficam encharcados da presença do Espírito Santo. E Padre Jonas então volta para Lorena e dali começa uma caminhada na qual ele fez os jovens coisa tão maravilhosa que hoje vocês conhecem a canção nova, que é fruto desse grupo de oração que foi o primeiro encontro lá em Lorena. Então, é a ação do Espírito Santo fazendo isso acontecer. Por isso, está aí a resposta que você me perguntou lá, sobre como nasceu a renovação carismática no mundo e no Brasil. Não saia daí, porque agora meus colegas do Puxando Conversa vai indicar algumas coisas para vocês. A história de um homem que lutou sozinho contra os crimes, as drogas e a violência, usando a arma mais poderosa que existe, o amor de Deus. Recomendo a vocês A Cruz e o Punhal, de David Wilkerson. Assistam um filme também, que fala sobre a história. Um homem que luta contra a violência com sua maior arma, o amor de Deus. Pode estar assistindo aí no YouTube o filme. É isso aí. Como foi o início da renovação carismática aqui na Diocese da Campanha e em nossa cidade? Então, as coisas são muito dinâmicas, né? As coisas são muito dinâmicas. Então, as coisas vão acontecendo e a gente vai percebendo que tem sempre a ação de Deus em tudo que a gente faz, né? Quando o coração da gente está aberto à ação de Deus, as coisas vão acontecendo. E como responder essa pergunta que você me fez, né, sobre como que chegou, né, a renovação carismática católica na nossa Diocese da Campanha. Diz alguns amigos que a gente contactou e que algumas pessoas que estavam nessa data, nesse momento, diz que aconteceu um primeiro encontro da renovação carismática católica lá na cidade de São Lourenço. Isso no ano de 1972. Então vejam, em 1970, Padre Haroldo Ramos faz em Campinas. Em 71, Padre Jonas faz o seu encontro pessoal, né, dentro desse grupo de oração. Em 1972, também, aí vai para a cidade de São Lourenço,
aqui na nossa diocese, pelo Frei Felipe. Ele reunia com as pessoas no salão da igreja aos domingos para fazer com que essa experiência pudesse acontecer no meio daquela comunidade. Então, a renovação carismática chega ali em São Lourenço em 1972. Já 2 anos após, em 1974, né, já começa a se organizar e já é constituída uma equipe de coordenação local ali na cidade de São Lourenço, na qual começa a dar algumas diretrizes para a coisa ficar mais organizada. E diz as pessoas que conviveram com todos naquele tempo, que iam pessoas de outras cidades da nossa diocese para São Lourenço participar do grupo de oração, para também ter aquela experiência do Espírito Santo. Em 1979, né, o bispo Dom Antônio Afonso de Miranda, no qual eu tive o prazer de conhecer também, o bispo Dom Antônio Afonso de Miranda, ele então autoriza a primeira formação de uma comunidade diocesana da renovação carismática na nossa diocese. E entregou essa responsabilidade na mão do Padre Pepe. Que o Padre Pepe era um grande amigo nosso, orientador espiritual, na qual a gente teve a alegria de conviver com ele muito tempo, e até hoje nós somos amigos, e ele mora lá em Cambuquira, na comunidade magnífica. Ele mora lá na cidade de Cambuquira, na comunidade que criou isso em 1979. Pois bem, caminhou-se a renovação carismática. Em 1981 e 1982 já eram 40 grupos de oração nas paróquias da nossa diocese. Vejam que em pouco tempo a coisa foi crescendo. As pessoas foram se interessando e as pessoas foram aderindo a esse movimento da renovação carismática que levava as pessoas a ter uma experiência profunda no Espírito Santo. Então, depois que aconteceu isso em 81 e 82, mais de 40 paróquias na diocese, 17 anos depois que a renovação carismática chega na diocese da Campanha, lá em São Lourenço, acontece o primeiro Pentecostes diocesano, no dia 14 de maio de 1989. Foi o primeiro Pentecostes diocesano na cidade de Campanha, no ginásio Fuadão, onde eu tive a alegria de estar presente. Nesse dia 14 de maio de 1989, eu tive lá, nesse primeiro Pentecostes, porque a professora Marisa Parreira, já tinha conhecido a renovação carismática católica através do Padre Wallace de Três Pontas, tinha falado muito sobre a renovação carismática, e ele tinha falado para ela que a renovação era um movimento espetacular que levava as pessoas a ter uma vida de intimidade com Deus. E aí ela ficou muito interessada, e quando surgiu a oportunidade de estar presente nesse Pentecoste, Marisa me chama, e chama outro grupo de pessoas, para que nós pudéssemos fazer uma caravana para ir até a cidade de Campanha, para participar desse primeiro Pentecoste diocesano, na qual nós juntamos 3.000 pessoas de toda a diocese. E o intuito da comissão organizadora era justamente isso, que todas as paróquias mandassem as suas representatividades, para que depois, ao voltarem para casa, para suas paróquias, para suas casas, começasse a fomentar grupos de oração nas cidades que moravam. Então, o tema era Vinde e Vede. Naquele momento, o nosso bispo era Dom Luiz Roque Opperman, que foi bispo da nossa diocese. Ele estava presente, celebrou conosco. Padre Afonso estava lá, Padre Ditim estava lá, Padre Pepe estava lá, Padre Ivo estava lá, vários padres da nossa diocese, né, estava presente nesse primeiro Pentecostes diocesano. Então, ao chegar isso na nossa diocese, após o primeiro Pentecostes diocesano, no ano de 89, então, nós iniciamos então um encontro de oração em Boa Esperança. A professora Marisa Parreira era diretora da escola Sinha Leite,
que funcionava ali na rua direita, para baixo da antiga Bomboniere, em frente à casa dela. Ali tinha uma escola, na casa do Dr. Geraldo Freire, que funcionava a escola. E a Marisa era diretora. Então, nós começamos a reunir com aquele grupo que foi a campanha. Nós éramos uns 15 pessoas, 10, 15 pessoas, e nós começamos, então, a organizar um grupo de oração, e o primeiro grupo de oração nosso, na nossa cidade, chamou Grupo de Oração Pentecostes, porque originou do primeiro encontro que nós tivemos em campanha. E ali nós começamos a nossa vida de oração, a nossa busca, e todo meio de semana a gente reunia, e final de semana a gente saía para outras cidades, como Três Pontas, Varginha, São Lourenço, Campanha, e a gente ia atrás de outras atividades que iriam nos enriquecer para que nós pudéssemos dar continuidade a esse trabalho da renovação carismática aqui em Boa Esperança. Então nós participávamos de retiros, de experiência de oração, de seminário de vida. Muita coisa nós íamos buscar para que nós pudéssemos estar abastecidos para passar para os outros irmãos que aqui nos esperavam. E com isso, os grupos foram multiplicando. Os grupos foi chegando gente, foi aparecendo, as pessoas que iam se sentiam bem, via que era uma coisa diferente, porque mexia com elas, porque é momento intenso de oração, momento intenso de clamor do Espírito Santo. Então, as pessoas começaram a aparecer e, de repente, os grupos foram multiplicando. Eu saí do grupo Pentecostes, que funcionava lá. Depois, mais tarde, um pouquinho, um ano e pouco depois, nós passamos para a escola Sinhá Leite, que hoje funciona ali para baixo do Dr. Sabrito, entre o Correio e o Dr. Sabrito, ali até hoje a escola é ali. E ali a gente fazia o nosso grupo de oração. Como estava cheio demais, eu fui para o grupo Belmiro Braga, onde criei um novo grupo chamado Semente. E ali no grupo Semente, a gente também teve uma grande adesão. E lá teve um fenômeno diferente, porque apareceram os jovens. Então, aparecendo os jovens, a coisa ficou mudando, sabe? E aí a coisa ficou mais dinâmica, porque os jovens enriquecem com a sua presença. E o jovem, ele traz vida, vitalidade. E ali a renovação foi um momento forte do nosso movimento na cidade, porque o Vaso Novo foi um grupo titulado e foi criado o Vaso Novo lá na escola Belmiro Braga. O último programa que vocês tiveram sobre o assunto Pentecostes, os meninos falaram sobre o grupo Vaso Novo, inclusive teve testemunhos de um casal, né? Da Silvana e do Vanildo, que estiveram no Vaso Novo, namoraram e casaram e construíram família. Então, aquele grupo Vaso Novo, nós chegamos a ter 150, 200 jovens, e era grupo de oração e de infinita intimidade entre eles, no bom sentido da amizade e do fruto do Espírito Santo. Então, foi criado esse grupo Vaso Novo e ele perpetuou por muito tempo, constituiu por muito tempo. Logo em seguida eu já fui para outro lugar fundar outro grupo, junto com outras pessoas, né? E ali teve a Dona Elvina, teve a dos Anjos, teve a Cristiano, grande amiga nossa, Cristiano Toledo, que participava de um grupo de oração na universidade lá em Alfenas, e ela veio com toda essa bagagem de experiência que ela tinha e também nos ajudava, e nos ajudou muito no início da nossa renovação aqui em Boa Esperança. E aí nós fomos crescendo. Fui criar um grupo novo chamado Vida Nova lá no Centro Comunitário Centenário, no bairro Centenário. Ficou pequeno, a sala ficou pequena, tivemos que mudar. Fomos para o salão nobre e grande da APAI, onde a APAI é ali perto da rodoviária. E ali começou a surgir novas pessoas, o Paulo, a Nilza, a Imaculada, outras pessoas que estão na liderança aqui na Santa Rita, começaram a surgir. E ali no ano de 97, que foi fundado esse grupo, Vida Nova, e nós passamos ele para Santa Rita, que a Santa Rita já existia, porque ela foi fundada em 93, e em 97 o grupo passou a funcionar e a oração dentro da igreja Santa Rita. Então, foram tempos assim, de muita alegria e de muita busca. Ainda, dentro dessa perspectiva de crescimento do grupo,
criou-se o Grupo São José lá na escola Dr. Sabrito, onde a professora Marisa Parreira criou esse grupo, e dali, em 2009, o Padre Sérgio já estava na cidade, na paróquia Nossa Senhora das Dores, e ele convidou esse grupo que funcionava lá na escola Dr. Sabrito para ir para a igreja, e levou o grupo para a Capela São José, onde funcionava até pouco tempo antes da pandemia. Por se tratar de muita gente idosa, o grupo está parado por causa desse motivo. É muito idoso, a gente não queria correr o risco de encontrar. E foi aí que essa história da chegada da renovação carismática na diocese e também na nossa cidade. Patinho, tire uma dúvida nossa. A renovação carismática é um movimento ou uma pastoral? E qual a função? Então, a renovação carismática católica, ela é um movimento. Ela é um movimento. Mas para você entender o que é um movimento, é preciso saber o que é pastoral. Então, qual que é a diferença de pastoral e de movimento dentro da igreja? Tudo é para o bem comum da igreja. Mas eu vou dar uma troca de experiência com vocês para você entender o que é uma pastoral. Uma pastoral, ela é constituída com a necessidade primária. Quer dizer, é uma necessidade básica na evangelização de uma diocese e de uma paróquia. E a função de uma pastoral é de comunicar em comunhão, né, com o corpo da igreja. Então, quer dizer, a diocese e a paróquia têm a necessidade de ter aquela pastoral que trabalha direto com o padre, direto com o bispo. Vou dar um exemplo. A pastoral do dízimo, é necessário ter a pastoral do dízimo. A pastoral da liturgia, para que as coisas funcionem bem nas celebrações. A pastoral da catequese, que forma as crianças e os jovens, né, para os sacramentos iniciais, da iniciação cristã. E assim por diante, a pastoral da família, né? Por isso que a pastoral ele é constituído da primeira necessidade primária da igreja. E o movimento são externos, né, à igreja local. Como assim? É algo externo, mas o movimento, os membros do movimento atuam dentro da paróquia, nunca paralelo à paróquia, dentro da paróquia, e trabalha dentro do seu carisma próprio. Vou dar o exemplo de um movimento. Por exemplo, os vicentinos são um movimento, o carisma deles é trabalhar com os velhos, com os idosos, com os mais pobres, né? Tem o terço dos homens, que a gente vê os homens rezando o terço. Tem a Legião de Maria, né? E tem a renovação carismática católica, que é um movimento que atua dentro do seu próprio carisma. Tem uma palavra que São Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 12, no versículo 4 e 5, que diz assim, um só corpo, né? Um é só o corpo. Temos muitos membros, e os membros têm diferente função. A mão, o braço, a perna, pescoço. Cada um tem uma função no corpo, mas está tudo ligado no corpo. O corpo precisa de todos para uma função. Assim somos nós na igreja. Toda pastoral, todo membro da pastoral, membro do movimento, né, é uma parte do corpo da igreja que é o Cristo. Então, nós somos, né, esses membros que auxiliam a igreja. A igreja vive porque nós somos atuantes. Então, respondendo para você, que o movimento da renovação carismática é um movimento forte, criado para fazer com que ele pudesse clamar o Espírito Santo.